Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. E o tema de hoje será o homem de bem. Então, antes de começarmos, vamos agradecer a Deus pelo dia, vamos agradecer por tudo que estamos recebido, pelos momentos alegres, pelos momentos tristes, por tudo que aconteceu que nos deu satisfação ou nos deu decepção, porque tudo que acontece é precioso nas nossas vidas, pelo aprendizado que temos que empreender para nos tornarmos pessoas melhores cada vez mais. Então, Pai, nós agradecemos por tudo que recebemos de Ti e lhe pedimos cada vez mais que nos faça passar por todas essas situações, porque assim nós aprendemos a nos comportar como verdadeiros cristãos. É claro que às vezes vamos errar, mas o erro existe para que nós possamos consertar, aprender e na próxima vez já podermos agir como bom cristão. Boa noite, meus irmãos. O tema de hoje é o homem de bem. Não há uma árvore boa que dê um fruto mau, e nem árvore má que dê um fruto bom. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Não se colhe banana de mangueiras. Portanto, as pessoas boas vieram de árvore boas. As pessoas ruins são porque é uma árvore ruim, é o fruto dessa árvore. E não há árvore que você não possa melhorar através de um adubo. E o adubo é o Evangelho. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. O homem de bem pratica a lei de Deus. O homem de bem é portador de fé verdadeira. O homem de bem é caridoso. O homem de bem é humanitário. O homem de bem é virtuoso. E o homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. O homem de bem é portador de fé verdadeira, tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos temporais. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 3. Então, nós sabemos que o homem de bem é esse homem que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ele tem fé em Deus. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem reclamar, sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Portanto, minha gente, nós estamos lendo algumas passagens de Kardec, dos livros, Evangelho, o Livro dos Espíritos, para que nós saibamos o que é um homem de bem. O que é que o Espiritismo define como homem de bem. Ele é bom, ele é humano, é benevolente com os outros, sem distinção de raça, de crenças, porque vê todos como irmãos. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em qualquer circunstância, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, fere a suscetibilidade alheia,
com o seu orgulho e o seu desdém. Não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever do amor ao próximo não merece a clemência dos 5. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece das ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta valer o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Nada é nosso, é tudo de Deus. Nós estamos aqui de passagem e usamos tudo que está à nossa disposição. Claro. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Isto é, nós temos que ter primeiro Deus no coração e o bem-estar de todos. Nossas paixões, nossas vontades, nossas pequenas vontades, principalmente vontades materiais, não são as vontades que devem ser obedecidas, porque nossas vontades são plenamente imperfeitas. A vontade de Deus é perfeita. Fazer o bem aos outros é perfeito. Então, primeiro isso, depois nossas vontades. E ainda assim, as nossas vontades mundanas deverão ser analisadas uma a uma para ver se não está prejudicando alguém. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhes são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Não desejar ao próximo o que não deseja a si mesmo. Não fazer ao próximo o que não deseja a si mesmo. Se eu não quero que alguém me ofenda, eu não devo ofender ninguém. Se eu não quero que alguém me agrida, eu não devo agredir ninguém. Esta não é a relação completa da qualidade que distingue o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Isto é, se deu um pequeno exemplo para dizer que o homem de bem é quase um anjo. E qual seria este anjo que já esteve aqui na terra, claro, tirando Jesus, e que pôde nos dar um belo exemplo? Francisco Cândido Xavier, a doce criatura de Uberaba, e nos trouxe um belo exemplo no Brasil, a capital do Evangelho, o país do futuro, o país espiritual por natureza, onde todo o pessoal que encarnou na França acabou vindo para cá para dar continuidade e crescimento à nossa querida doutrina espírita. Nós temos uma coisa interessante. O que é que a gente deve fazer para ser
um homem de bem, uma pessoa de bem? Porque, pelo visto aí, tá meio difícil. Nós temos tanto defeito, né? Que virar uma pessoa de bem assim do dia para a noite é meio complicado. É meio complicado. A gente primeiro tem que se esforçar muito para tirar aqueles defeitos que nós temos que são parecidos já, que são como se fossem uma coisa do dia a dia. A gente tem aquele defeito que a gente escova os dentes. Todo dia a gente faz aquela mesma bobagem. Todo dia a gente tem aquele defeito. Então todo dia a gente cumpre uma coisa que não deve fazer, ou deixa de cumprir uma coisa que deve fazer. As coisas que nós deixamos de cumprir, a gente nós poderemos colocar no nosso dia a dia, como nós colocamos o escovar os dentes. Então, aos poucos, nós vamos colocando aquelas coisas que nós deixamos de fazer, aquele bem que deixamos de fazer aos outros. E o que a gente faz, a gente tirar, é um pouco mais complicado, porque às vezes a gente esquece. Mas uma das maneiras que foi nos dada para não esquecer, foi Chico que nos deu. Uma das histórias mais conhecidas é da Água da Paz. Era muito comum, antes de iniciar as sessões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ocorrerem algumas discussões a respeito de mediunidade, especialmente provocada por pessoas pouco esclarecidas sobre o assunto. Essa situação começou a provocar certa irritação em Chico, que tentava explicar o que acontecia, mas nem sempre era compreendido. E aí, num dos momentos de sua irritação, a mãe dele apareceu e mais uma vez ensinou de uma forma simples para acabar com essa situação. Para terminar suas inquietações, ela disse: Chico, use a Água da Paz. Chico ficou contente com a solução e começou a procurar o medicamento na farmácia de Pedro Leopoldo, sem nenhum sucesso. Procurou em Belo Horizonte, nada. 2 semanas depois ele contou à mãe que não estava encontrando a Água da Paz, ao que ela lhe disse: não precisa viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio em casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água do pote, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe banhando a língua. Esta é a Água da Paz. Chico entendeu o conselho, percebendo que havia percebido mais uma lição de humildade e silêncio. Então, essa Água da Paz, nós podemos controlar a língua com a Água da Paz. Já é a primeira coisa. Aí você diz: mas às vezes não é a língua, às vezes são as atitudes. Vamos procurar atitudes da paz. Vamos procurar quando alguém falar alguma coisa que nós não gostamos, que nós temos aquela vontade de replicar com um pouco de raiva até, vamos colocar aquela coisa toda de volta com mais amor. Vamos pensar em coisas boas, vamos pensar em alguma coisa que possa desviar até o assunto. Ou então, fazer a chamada Água da Paz. Manter-se em silêncio, sem nenhuma atitude. Porque mantendo-se em silêncio, sem nenhuma atitude, ao não revidar o seu agressor ou a pessoa que está contra você, não quer, a pessoa fica sem opção. Se ele diz uma coisa, diz a segunda, diz a terceira e não consegue lhe colocar como antagonista, como uma pessoa que vai revidar o que ele diz, ele não consegue o objetivo dele, que é provocar uma discórdia, provocar a sua irritação, lhe provocar para que você chegue a um ponto de perder
até a razão de você ficar tão irritado e gritar. E a pessoa está tranquila, porque para a pessoa interessa lhe tirar a paz. E a sua paz é algo que ninguém deve tirar. Você deve receber todas as críticas e responder tranquilamente. Se não conseguir responder, na hora que você começar a se irritar, pare. Fique calado. Quando você começa a sentir que está saindo do seu normal, não é a hora de você continuar nesse emaranhado de problemas que você vai criar para si mesmo. Falando de outra coisa, Chico levantou cedo para sair de charrete para a fazenda Modelo, que era onde ele trabalhava. Encontrou-se com um amigo e disse: sabe quem morreu? Ele disse: não, Juca, seu ex-patrão, morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado, Chico tirou o lenço do bolso, enxugou os olhos. Que hora é o enterro? Creio que vão enterrá-lo qualquer hora, como indigente no caixão da prefeitura, no rabecão. Chico começa a pensar e pede: me faça um favor, vá na casa onde ele desencarnou, peça para esperarem um pouco, vou ver se arranja um caixão, mesmo baratinho. Chico, todo mundo sabe, era um homem pobre que sustentava uma casa com os irmãos dele e ganhava pouco. Aí a pessoa se despediu para sair. O Chico desceu da charrete, mandou um recado para o chefe dele, na Fazenda Modelo. Recorda que seu ex-patrão, uma figura humilde, de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. No caminho ele envia uma prece a Jesus: Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa, que eu lhe pague, em parte, a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. E tirando o chapéu da cabeça, virou a copa para baixo, a guisa de sacola, foi bater de porta em porta pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, se não comovida pelo ato de Chico. Seu pai soube ver a seu encontro tentando demovê-lo daquele ato. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, é inteirado da nobre ação de Chico a quem estima, esbarra com ele. Por que tanta pressa, Chico? Meu nego, já soube. Meu nego, estou pedindo esmola para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca já soube, coitado, tão bom. Espera aí, Chico, tem aqui algum dinheiro que me deram de esmola ontem e hoje. E despejou no chapéu de Chico tudo que havia arrecadado. Chico olhou-lhe nos olhos, mortos e sem luz. Viu-os cheios de lágrimas. Comoveu-se mais. Obrigado, meu nego, que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão, providenciou o enterro, acompanhou até o cemitério e já tarde regressou a casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, os irmãos e o pai observaram-no comovidos. Em prece muda agradeceu a Jesus. Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico entende. Ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, gratidão e de amor divino ao mestre. Chico trabalhou na bodega desse senhor. Ele era pobre e Chico mais pobre ainda, mas era graças ao trabalho que Chico tinha nessa bodega que Chico sustentava a sua família, ganhava menos de salário. Naquela época não se pagava nem salário mínimo, Chico ganhava uma miséria, mas aquilo ajudava muito. E esse senhor sempre foi muito bom com Chico. Portanto, nada como uma gratidão. Está vendo como o homem de bem é um homem que sabe. Ah, mas ele já fez uma coisa ruim para mim, ele não me pagava bem. Ele deu a Chico a oportunidade de trabalhar honestamente. Ele deu a oportunidade a Chico de ganhar dinheiro, de ajudar a família de Chico. Ele era amigo de Chico. Se mais não deu é porque não podia. Não era um homem desonesto.
era um homem que também ajudava, que também tinha dificuldades. Porque vocês imaginem, Pedro Leopoldo, no início do século passado, com poucos, na primeira metade do século passado, com poucos habitantes, uma bodega. O que é que rendia uma bodega? E Chico tinha um emprego lá, quer dizer, ele ainda conseguia pagar um empregado. Quando normalmente os botequins, as bodegas, não têm empregado. É o patrão que faz tudo e faz filho para os filhos ajudarem ali. Então, Chico sentiu tudo isso e acabou devolvendo a ele, dando-nos mais um exemplo de um homem temente a Deus. Depois teve um jornalista perguntou a Chico, poderia nos contar uma passagem de sua vida que traz boas recordações, que lhe tocou o coração? Aí Chico disse, eu vou pedir permissão para lhe contar um caso, foi um dos mais específico que parece uma história infantil. Estava em Uberaba há alguns anos, esperando um ônibus para ir ao cartório. Da nossa residência para lá tem uns 3 quilômetros. Nós, com o horário marcado, não podíamos perder o ônibus. Mas quando o ônibus estava quase parando, uma criança de uns 5 anos, apresentando bastante penúria, grita para mim de longe. Chamava por tio Chico, mas com muita ansiedade. O ônibus parou. E eu pedi então ao motorista, pode tocar o ônibus, porque aquela criança vem correndo na minha direção. Estou supondo que este menino esteja em grande necessidade de alguma providência. O ônibus seguiu e eu, naturalmente, perdi o horário. A criança chegou ao meu lado, arfando, respirando com muita dificuldade. Eu perguntei, o que aconteceu, meu filho? Ele respondeu, tio Chico, eu queria pedir ao senhor para me dar um beijo. Esse, eu acho que foi um dos acontecimentos mais importantes da minha vida. Um beijo. Um beijo em alguém que tinha a necessidade de receber aquele beijo daquela pessoa. Um beijo que não é só o beijo, quando ele chamou, ele recebeu a atenção de uma pessoa que ele estimava. A criança estimava Chico e queria um beijo de Chico, não era o meu nem o seu, era o beijo de Chico, era o amor de Chico, era a atenção de Chico. E isso era mais importante do que qualquer coisa que Chico tivesse marcado em cartório, no banco, em qualquer outro lugar. Tanto é que Chico disse que foi um dos acontecimentos mais importantes da vida dele. Esse é mais um exemplo de como nós podemos ser homens de bem, como nós podemos ser as pessoas de bem que nós queremos ser. Afinal de contas, nós somos espíritas. É o espiritismo, é através do Evangelho, é através dos ensinamentos de Jesus que nós tentamos seguir a lei do amor. E essa lei do amor só é possível na hora que nós libertarmos os nossos corações de quaisquer sentimentos, de julgamento de coisas ruins. Só vamos julgar as coisas boas. O que foi que ele fez para mim? Ele fez isso. De coisa boa, foi ótimo. Vamos julgar isso. Por quê? Porque ele fez coisa boa e eu faço essas coisas boas para os meus amigos ou para os meus inimigos. Eu tenho que fazer coisa boa, porque coisa ruim só faz atrapalhar. Se alguém faz uma coisa ruim, atrapalha a minha vida. Por que é que eu vou fazer coisa ruim para atrapalhar a vida dos outros? Se eu não atrapalhar a vida de ninguém, as pessoas tendem a crescer. E ninguém atrapalhando a minha vida, eu também tendo a crescer. Aí você diz, não, mas as coisas ruins às vezes nos ajudam a crescer. Mas as coisas ruins às vezes também nos estimulam a não crescer, porque a gente desvia a atenção e fica retrucando, fica discutindo, fica fazendo até coisas vingativas de volta. E depois se arrepende. Então, se ninguém fizer coisa ruim, é muito melhor, porque as pessoas vão crescer, vão só fazer coisas boas. E aí, a psicosfera do mundo, a sintonia entre as pessoas vai melhorar.
E aí nós vamos ter mais sintonias com os bons espíritos. E os maus espíritos vão ter mais dificuldade em sintonizar com a gente e nos levar a atitudes condenáveis ou atitudes ruins. Por quê? Porque nós temos, cada um de nós tem um guia espiritual. E esse guia espiritual não faz nada de ruim para nós. Ele só quer o nosso bem. Não é um espírito inferior, é um espírito sempre superior a nós. Ele vai sempre nos ajudar. Então, se nós entrarmos em sintonia sempre com esse espírito superior, que é o nosso guia, ele vai nos levar também, vai trazer outros espíritos superiores para continuarmos em sintonia boa. E vai evitar, não vou dizer que vai cortar definitivamente, mas vai evitar ao máximo que puder a sintonia com os espíritos inferiores e aqueles sentimentos inferiores que só fazem atrapalhar a nossa vida. Chico Xavier também nos disse que um dia foi procurado por um médico, um particular amigo de muitos anos, espírita, colaborador em suas obras psicografadas. Ele queria saber o que fazer com um velho mendigo que insistia em dormir no alpendre de sua casa. Não estava preocupado em tê-lo como hóspede em tão precário lugar, mas sim com a má acomodação e a friagem da noite. Já tinha alertado que se permanecesse ali acabaria por ficar doente. Contudo, vendo que seus avisos eram ignorados, dedicou-se a arrumar um lugar onde o mendigo pudesse pernoitar. Depois de conseguir um quartinho na vizinhança, levou para lá. Qual não foi sua surpresa ao dar com ele em sua varanda no dia seguinte? Pensando que talvez não tivesse gostado do lugar, procurou um albergue que tratasse ele melhor. Não adiantou nada. O velho voltou a passar as noites no seu alpendre. O médico então foi falar a Chico: o que o médico amigo não sabia era que aquele espírito carregava consigo um grande complexo de culpa. Passei então a narrar-lhe as cenas que os amigos espirituais me haviam mostrado. Aquele mendigo, doutor, na existência anterior, havia sido um cruel fazendeiro que expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando sem rumo, ao relento, como ele estava ficando. Depois que desencarnou, a partir daquela lembrança, formou-se o complexo de culpa. E o sentimento perdura até os dias atuais, não permitindo que ele fique alojado em lugar nenhum. Chico então disse: então eu disse ao amigo, não adianta tentar melhorar a situação, deixe dormir no seu alpendre. Mais uns dias ele vai procurar outro lugar para deitar-se ao relento também. Essa situação vai perdurar até que o complexo de culpa deixe de atormentá-lo. Em nossas cogitações vem na mente a lição: para exercer a caridade é necessário usarmos o bom senso e não insistirmos quando a necessidade se nega a receber o benefício. Sempre haverá uma razão que justifique a situação como a que nos foi narrada. E aí, a gente quer fazer o bem, tanta gente querendo, e a pessoa que a gente quer não aceita. Eu vou ajudar um menino. Aí eu pego o menino, boto na escola, compro farda, compro roupa. O menino não quer nada. E uma série de outras crianças, doidas para estudar, doidas para ter um caderno, um lápis, e não tem nada. E ficam. Entendeu? Olha, ele faz tudo que a gente quer e ele não dá valor. E ele recebe tudo que a gente quer e não dá valor. E a gente precisando, querendo, para crescer mais. E você, quando olha, faz, o menino não quis nada. E você disse: e agora, meu Deus? Eu vou tentar de novo, eu vou fazer um jeito. Quem não quer ser ajudado, não vai adiantar você continuar tentando ajudar. As pessoas não aceitam essa imposição. Eles aceitam a ajuda, mas eles não dão de volta. Eles não fazem aquilo que você quer que eles façam
com satisfação, porque eles não estão preparados para receber aquela ajuda. Então, o que é que se deve fazer? A coisa que se deve fazer é dar a eles o que eles precisam. Eu não estou precisando de você me dar farda, nem caderno, nem lápis, nem nada, nem pagar minha escola. Eu estou, na verdade, precisando que você me dê um emprego, que você me ensine um ofício, que você me ajude com comida para eu levar para casa, para meu pai, minha mãe, meus irmãos não passarem fome. E depois que as pessoas passam por tudo isso, aí sim, aí as pessoas começam a entender. Eu já tive a oportunidade de ver nesses bairros de periferia que uma pessoa estuda mais e começa a melhorar de vida, e os outros que foram colegas dessa pessoa. E quando chegam na idade adulta, enquanto um já está na faculdade, já arranjou um emprego melhor, o outro está naquele emprego que ainda é salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, porque não quis estudar, porque teve toda a oportunidade de ir para o colégio, bem ou mal, e não conseguiu crescer. Não estava na hora deles. Aí eu me arrependo. Vocês têm um caso de um homem negro, um homem que era filho de uma empregada doméstica, e que ele estudou, acabou terminando de fazer direito, virou juiz e acabou virando ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim. Ele estudou, ele quis, ele cresceu. E aqueles amigos dele de infância que continuam ganhando salário mínimo, que se arrependeram, quer dizer, se ele conseguiu, outros conseguem. Não é uma coisa que, porque ele conseguiu ser ministro supremo, eu também vou conseguir. Não, eu tive mais chances do que o Joaquim para estudar. Eu estudei. Eu me dei bem na vida. Mas eu não tinha que ir para o Supremo. Eu não tinha que ir para um emprego onde eu fosse uma pessoa pública. Eu tive que fazer minha parte, e eu fiz minha parte. Eu estudei, eu me esforcei, eu procurei ser um bom profissional e não tenho nada o que reclamar. Se eu não tivesse estudado, eu não chegaria onde eu estou. Eu não chegaria onde eu estou. E outras pessoas que foram meus colegas não chegaram onde eu estou. Fizeram o mesmo trajeto que eu. Outras pessoas que foram meus colegas cresceram mais do que eu. Às vezes é questão de oportunidade. Às vezes é porque você precisa aparecer também um pouco para você poder entender algumas coisas. Às vezes você merece e às vezes você precisa. Nem sempre as duas coisas são iguais, mas quando você merece, você vai. E quando você precisa, você também vai. Você precisa, você vai e aprende alguma coisa. Quando você merece, você vai para que você melhore mais um pouco. O rapaz que chegou a ser ministro, ele chegou lá, aprendeu mais um pouco. Ele chegou a um ponto onde ele deu um exemplo para as pessoas. Se as pessoas quiserem crescer, elas podem crescer. Não, pode ser colégio público, colégio particular. Você cresce. Eu vi quantas pessoas eu vi crescendo. Aqui, por exemplo, nós tivemos Mamed Paz Mendonça, que era um tropeiro. Tropeiro era aquele cara que comprava as coisas com uma série de burros. Ele comprava arroz, botava em cima do burro e levava para outro canto, vendia em outro canto. Aí comprava açúcar nesse outro canto e vendia em outro canto. Tropeiro era isso. Raimundo Juliano também era isso. Pessoas que não tiveram esse estudo todo.
não estudaram muita coisa, ou porque não tiveram condições. Meu próprio avô só fez o primário. E, no entanto, todos eles se deram muito bem. Raimundo Juliano foi um grande comerciante, deixou um império. Meu avô herdou um pedacinho de terra e acabou virando 4 fazendas, porque ele foi um excelente administrador de fazendas. O Mamed Paz Mendonça deixou supermercados Paz Mendonça. Do supermercado Paz Mendonça ele teve um empregado que arrendou uma loja dele quando ele foi embora para Salvador, chamado Gentil Barbosa de Jesus, que deixou a rede G. Barbosa. E ele tinha um irmão chamado Pedro Paz Mendonça, que criou a rede Bom Preço. Quer dizer, pessoas que não estudaram, mas pessoas que correram atrás. Enquanto eu ou você diz assim, eu prefiro comprar a prazo e vender à vista, Mamed dizia, eu prefiro comprar fiado e vender a dinheiro. É a mesma coisa. Não precisa estudar, só precisa ter lógica e precisa ter, principalmente, determinação. Então, se você é determinado para ganhar dinheiro, você pode ser determinado a ser uma pessoa boa, a determinado a ser um homem de bem, a determinado a não ofender ninguém, para que todo mundo goste de você. Não que eles façam bem a você, mas depois, uma manhã, você desaparece. Só ele ajudou tanta gente, vamos ajudar os filhos dele, vamos ajudar a família dele. Vamos dar o ombro para eles chorarem aqui, porque estão chorando por uma pessoa que merece. Por que não? Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. As pessoas ajudarem umas às outras. É assim que a gente vai crescer espiritualmente. Com a saída do chefe da casa e dos filhos mais velhos para o trabalho, e com a ausência das crianças na escola, a madrasta de Chico era obrigada a deixar a casa sozinha, porque tinha que buscar lenha, e a lenha era pouco longe. Começou a dificuldade. Uma vizinha, vendo a casa fechada, ia lá atrás e colhia as verduras, porque tinha uma hortazinha. Aí que ela plantou uma hortazinha lá no fundo, porque no final eles colhiam as verduras, comiam, e uma outra parte eles vendiam, e com o dinheiro que vendiam, compravam material escolar. Aí, sem verdura, não tinha material escolar. Aí a madrasta de Chico observou e depois ela descobriu que foi a vizinha que fez isso. E aí? Ela não teve coragem de ofender a vizinha, repreender por causa de repolho, alface, essas coisas. Chamou Chico e lembrou, meu filho, você disse que às vezes encontra o espírito de Dona Maria, que era a mãe de Chico. Peça um conselho a ela, nossa horta está desaparecendo, sem ela como sustentar a escola, vocês na escola. Chico chegou no quintal, a tardinha rezou como das outras vezes, e a mãe dele apareceu. Dona Maria João de Deus. O menino contou-lhe que passava e pediu socorro. Dona Maria disse, vai e diga à sua madrasta que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será aconselhável que ela dê a chave da casa amiga, que vem tirando as coisas da horta. Sempre que precisa ausentar-se. Desse modo, a vizinha, ao invés de prejudicar, ajudará a tomar conta deles. A madrasta achou isso conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a se responsabilizar pela casa e pela horta. Quer dizer, ao invés de você brigar com seu vizinho, você trouxe ele como seu aliado. E de vez em quando, é claro, você dá umas hortaliças a ela. E aí todo mundo fica amigo, um ajuda o outro. É assim que as coisas crescem. As coisas não crescem com destruição, com briga. Se crescem com junção, com pessoas se ajudando. E aí nós temos por que Chico nunca se casou. Chico sempre foi celibatário, perguntou por que não se casou. Ele, por que não casei? Isso é a pergunta que todo jornalista me fez.
Foi para não misturar mediunidade com casamento. Podia achar uma moça que me atrapalhasse que não gostasse do espiritismo. Mas ele achava que Deus e os espíritos privaram de um amor particular para devotar ao amor geral. Seria muito difícil servir a todos e a uma família. Dizia também, resistir aos impulsos e não foi fácil. Outro dia, Cora Coralina dizia a um repórter que os velhos, mesmo os velhos, têm direito aos sonhos eróticos, sonhos maravilhosos. Como poderia desempenhar seu mandato mediúnico se tivesse se casado? Ele disse, posso informar que tenho sido instrumento para a produção de livros de nossos amigos espirituais. E segundo ele mesmo, só tenho conseguido isso renunciando à felicidade do casamento, para que o livro nascesse das minhas pobres faculdades, de modo mais intenso no aproveitamento do tempo disponível na reencarnação. Diz o nosso Emmanuel, foi preciso que eu aceitasse a existência que me encontro, na qual o matrimônio, nos preceitos da vida física, não seria possível. Isso não quer dizer que a mediunidade cria antagonismo entre médio e casamento terrestre, mas sim que determinadas tarefas mediúnicas requisitam condições especiais para que se cumpram. De outra forma, como seria possível a maternidade e paternidade de todos esses livros ou filhos? Eu queria fazer um paralelo nessa história de casamento. Chico não tinha filho, não sei o quê. Vamos lá. Todos conhecem a história de Chico Xavier, sua dedicação à palavra de Deus, psicografando, agindo em favor dos menos favorecidos e a toda a humanidade. Aí vem a explicação que ele era um homem solteiro, não tinha compromisso com sustentar e educar a família, por isso foi mais fácil abandonar tudo e seguir Jesus. Na realidade, ele tinha muito mais compromisso do que imaginamos. Nunca abandonou sua família, que não o impediu de seguir Jesus. Morando em Pedro Leopoldo, pequena cidade do interior de Minas Gerais, o pai dele era um vendedor de bilhete da Loteria Federal. Numa cidade deste tamanho, Pedro Leopoldo, o pai vendia bilhete da Loteria Federal. Com uma série com 9 filhos. Como é que dava para sustentar? Era só comer mesmo. Com isso que a família de 9 filhos vivia com o estritamente necessário. Quando o pai casou de segunda vez com Dona Cidália, aumentou a família ainda, teve mais filhos. Fizeram uma pequena horta no fundo da casa para ter alimentos e sustentar a família. E ao desencarnar Dona Cidália, ela morreu a mãe e depois morreu a madrasta, ela pediu a Chico para cuidar dos seus irmãos mais novos, quer dizer, dos filhos dela, irmão mais novo de Chico, até que eles pudessem cuidar de si mesmo. Chico trabalhava primeiro numa bodega e depois como funcionário federal concursado, ele tentou ser promovido 2 vezes através de concurso interno e foi reprovado. Emmanuel disse que ele não devia ter facilidades. Frequentava o centro espírita, sustentava e educava seus irmãos e arranjava um tempinho para atender os menos favorecidos pela sorte, conseguindo alimentos para distribuir, roupas e lençóis para amainar o frio, uma palavra de ânimo sempre, e amor e tudo mais que pudesse melhorar a vida dessas criaturas tão necessitadas. Ele tentou 2 vezes a promoção através do concurso interno, mas não passou. Quando ficou livre da obrigação com seus irmãos, foi o que Chico fez? Adotou um filho, seguindo seu roteiro de luz como verdadeiro homem de bem, seguidor do Mestre Jesus. Por outro lado, vamos agora rebater. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, foi casado 2 vezes, teve muitos filhos, foi político, foi vereador, chegou a ser como se fosse prefeito, foi deputado, foi empresário, ele chegou a ser dono de uma estrada de ferro, nunca deixou de atender quem eu procurava. Apesar de poucos recursos, dava tudo que tinha para atender a saúde dos necessitados, chegando ao cúmulo de entregar o seu anel de formatura para uma mãe comprar remédio para o filho enfermo. Ele disse, eu não tenho nada, mas esse anel não me serve para nada. A senhora leve, compre, venda, compra comida e compre o remédio do seu filho, para o seu filho ficar curado. Vai servir para alguma coisa.
Certa vez, Bezerra foi abordado por um homem na saída da Federação Espírita Brasileira, que ele disse que não tinha emprego nem comida e para seus filhos e sua esposa. Ao colocar a mão nos bolsos, Bezerra também tinha um tostão. Chamou o homem e disse: vamos orar a Deus. Oraram, despediu-se e o homem foi para casa. Dia depois esse homem procurou. Ele nem se lembrava mais. Contou que era o meio. Não, eu sou aquele que eu tive aqui. Eu vim lhe agradecer. Agradecer por quê? Porque depois de orar, eu cheguei em casa, bebi um copo d'água e dei um copo d'água a cada um dos meus filhos e a minha esposa. No dia seguinte, todos acordaram se sentindo alimentados. Ao passar pelo primeiro estabelecimento comercial, consegui um emprego e pude voltar a alimentar minha família. Bezerra chamou, exortou a de novo orar a Deus, agora para agradecer. Mostra que homens de bem nunca perdem a fé em Deus. Ele nos dá tudo que precisamos para crescermos moral e espiritualmente. O Espiritismo tem todos os exemplos que precisamos seguir para sermos homens de bem. Só precisamos ter a vontade de seguir Jesus, aplicar a lei do amor em nossos corações para disseminarmos em nossos semelhantes. O que é que nós vamos escolher? Vocês viram um homem casado, casou 2 vezes, teve filho com as 2 esposas, mas ele fazia o bem. O outro não casou porque ele tinha uma obrigação de madrugada, ele ficava psicografando livros, mas ele ajudou a criar os irmãos. Então, você tem 2 exemplos maravilhosos. E o que é que vai acontecer se todos virarmos homens de bem? Vocês sabem, eu não sou muito eu não tenho dom da palavra, mas eu gosto de contar história. Vou contar mais uma história para a gente terminar. Chico Xavier disse que Emmanuel contou que de vez em quando ele vai no plano espiritual assistir curso do Evangelho e lá se sente pequeno. Por quê? Porque o Evangelho está lá há pelo menos 20 bilhões de anos em nossa frente. Nosso olhar hoje para o Evangelho é um. Daqui a 1 milhão de anos será outro e assim por diante. Um companheiro espírita certa vez disse a Chico Xavier: Chico, o Evangelho está ultrapassado. Aí Chico respondeu: Emmanuel está aqui, viu? Emmanuel está aqui. Pede para dizer a vocês que o Evangelho só vai ficar ultrapassado no dia em que toda a humanidade colocar ele em prática. Vamos colocar o Evangelho em prática. Vamos colocar a lei do amor. Vamos encher os nossos corações de amor. Vamos tentar crescer moral e espiritualmente. Vamos agradecer a Deus por recebermos a doutrina espírita em nossos espíritos, em nossos corações, e que Deus nos alimente sempre com esse amor fabuloso, que os nossos corações tranquem os maus sentimentos, que a nossa boca encha de água toda vez que tivermos maus pensamentos e vontade de dizermos coisas que não devemos dizer. Que nós possamos sempre, sempre mesmo, segurar os nossos maus sentimentos e podermos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, para que nós possamos melhorar esse mundo que está à beira de guerras, à beira de brigas por nada, aliás, por coisas materiais. E daqui a pouco todos nós sairemos daqui, deixaremos o nosso corpo e vamos para a vida real, a vida espiritual, e vamos ver que nada disso serve a gente. Boa noite, meus irmãos. Deus proteja todos vocês e que os seus corações se encham de amor.